Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Papo Acadêmico. E a abordagem central de hoje é a continuidade do processo de urbanização. Urbanização, algumas características do processo de urbanização mundial, ok? E é interessante que vocês complementem as informações aqui destacadas, façam suas pesquisas aí no senhor Google, façam seus apontamentos, suas anotações acerca de algumas curiosidades que serão aqui abordadas. Queridos, o processo de urbanização ele vem ocorrendo em ritmos diferentes nos diferentes continentes. Sabemos hoje dos 6 continentes que o mundo tem, os 5 principais e habitados por populações de diferentes culturas, de diferentes quantitativos, de diferentes classes sociais. Então, o processo de urbanização, que é a transferência da população rural para as cidades, em percentuais maiores, em ritmo maior, esse processo ele vem ocorrendo em ritmos diferentes. Hoje, há grandes aglomerações urbanas que são classificadas em megacidades, metrópoles, megalópolis ou até mesmo caracterizadas como cidades globais. Muitas delas apresentam um crescimento desordenado e sem planejamento. E a gente vai ver que quando a cidade ela ocorre, quando esse processo de organização, quando o crescimento das cidades, quando o crescimento das populações das cidades ocorre de forma desordenada e sem planejamento, ocorre aí algumas consequências. E vou te dizer uma das consequências desse processo de formação, de formação desordenada sem planejamento, do processo de urbanização, são os surgimentos da macrocefalia urbana. O que é a macrocefalia urbana? Anote aí. Macrocefalia urbana, ela é a concentração exagerada da população urbana nas cidades mais importantes. Ou seja, quando ocorre o crescimento desordenado e sem planejamento, quando ocorre essa transferência, quando ocorre esse processo de urbanização sem planejamento nenhum e totalmente desordenado, ocorre ali um processo de macrocefalia urbana que é o que? Anotou aí? É a concentração exagerada da população urbana nas cidades mais importantes. Entende-se que cidades mais importantes podem ser também denominadas como as cidades que influenciam as demais, ou também denominadas, conceituadas como as metrópoles. E as metrópoles podem ser nacionais ou regionais. Então, o processo de urbanização nos países desenvolvidos, aí olha a diferença, nos países desenvolvidos, o processo de urbanização, ele praticamente já se completou. Nos países desenvolvidos, ou países do norte. Os países do sul são em sua grande maioria, os classificados como em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos. Os países do sul, eu quis dizer que os países do sul, eles são classificados ou estão na classificação dos países em desenvolvimento ou os países subdesenvolvidos. Os países do norte são os países ricos, onde lá a Europa, Canadá, Estados Unidos, os países que mais têm posses, os países cujas suas tecnologias já são de ponta. Então, nos países desenvolvidos, esse processo, conhecido por urbanização, ele já está praticamente completado. Toda a população que se encontra nos países desenvolvidos já se encontra em cidades. Uma grande, massiva parte da população dos países desenvolvidos. Uma pequena porcentagem ainda encontra-se em zonas rurais. Na África e na Ásia,
a urbanização avança velozmente, né? É uma das características do processo de urbanização nos países subdesenvolvidos. Qual é? O processo de urbanização nos países subdesenvolvidos tem como característica, né, ser rápido, né, ser ligeiro e sem ordem, sem planejamento, né, gerando aí algumas consequências. As megacidades são resultantes do incremento populacional dos núcleos urbanos. A expansão territorial das cidades condiciona ao surgimento das metrópoles e das megalópolis, né? As cidades globais, por sua vez, se constituem como espaços relacionais da era das redes, né? As redes urbanas. Então, ainda sobre o processo de urbanização e suas características, né? No ano de 2008, pela primeira vez na história, o número de habitantes das cidades superou o número de pessoas que vivem no campo. Em 2014, queridos, cerca de 54% da população do planeta já vivia nos centros urbanos. Em 2014, cerca de 54% da população do planeta já vivia nos centros urbanos. Importante informação, né? A humanidade tem deixado para trás o longo passado rural e caminha rapidamente para um futuro cada vez mais urbano, né? De acordo com estimativas, queridos, da ONU, até 2050, cerca de 2/3 do crescimento da população mundial ocorrerão em cidades, especialmente naquelas situadas nos países pobres, ok? As cidades, elas resultam de um processo de ocupação e organização do espaço com algumas características comuns. A população urbana, embora represente mais da metade da população total, ocupa uma área equivalente a apenas 3% da superfície terrestre. Desde os primeiros núcleos urbanos, a concentração de pessoas representou certo grau de permanência, que levaria a uma vida sedentária e romperia com a intensa mobilidade dos povos nômades. Nessas primeiras cidades também surgiram ou se especializaram atividades distintas das realizadas no campo, como o comércio, a administração e aquelas ligadas à defesa dos territórios. A partir do século XVIII, nobres, com a Revolução Industrial, as atividades industriais e de serviços se expandiram muito nas cidades, intensificando ainda mais a concentração de pessoas nesses espaços, além de consolidar o seu papel centralizador, né? A cidade faz um papel central e dá um exemplo básico, né? No estado do Rio de Janeiro, nós temos a capital, que é o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e na cidade do Rio de Janeiro nós temos um grande centro abastecedor, né, de frutas, legumes, verduras. Este grande centro abastecedor, né, ele é denominado de CEASA. São Paulo tem a CEAGESP, né, e o CEASA aqui no Rio de Janeiro e lá em São Paulo, né, este comércio com as mesmas características, ela está concentrada onde? Não está concentrado, né, numa cidade da região metropolitana ou da Baixada, né, ou numa cidade mais marginalizada, né? O CEASA no município do Rio de Janeiro está centralizado, né? A atividade foi centralizada ali na capital para que o acesso seja mais facilitado. Quando falamos em urbanização, nos referimos ao aumento, né, da porcentagem da população urbana em relação à porcentagem da população rural, né? Em um país urbanizado, a porcentagem da população que vive em assentamentos
considerados urbanos é superior à da população rural. Esse fato ocorre principalmente por causa do êxodo rural. Né? Que é esse êxodo rural? Objetivamente, é o processo de migração, né, da população rural para a área urbana. A taxa de urbanização refere-se à porcentagem da população da área urbana em relação à população total. Né? Os critérios que distinguem o urbano e o rural, eles são definidos pelas agências nacionais de estatísticas, que no caso do norte do Brasil é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o IBGE ele define alguns acordos, né, e normas que são estabelecidas pela legislação de cada país. Por isso, os critérios variam muito de um país para o outro e são muito relativos. O critério que o Brasil utiliza pode não ser o critério que os Estados Unidos, que a China, que a Índia, que a França, que a Alemanha, a África do Sul, né, a Indonésia, a Austrália, então utiliza. Os critérios do Brasil podem ser diferentes. Eles podem, né, se encontrar em... Podemos ter critérios comuns com todos estes outros países aí que eu citei, mas os critérios vão variar, né, de cada país. Na Islândia, né, por exemplo, uma aglomeração com mais de 300 habitantes já pode ser classificada como urbana, na Islândia. Na Grécia, seriam necessários 10.000 habitantes para atingir o mesmo status. No Brasil, são consideradas áreas urbanas, né, as sedes dos municípios ou distritos municipais, independente do número de habitantes. Por isso que no Brasil, né, é considerado cidade, é considerado aglomerado urbano, né, cidades no Brasil, toda sede de município ou toda sede de distritos municipais. Nós temos aí, por isso que a gente observa uma certa discrepância, né, uma certa uma observação aí de números totalmente, não digo opostos, né, mas números totalmente diferenciados. Nós temos cidades no Brasil com 900 habitantes, né, e quando eu me refiro a cidades, que é sinônimo de município, a informação que você tem que entender também é que toda cidade tem um prefeito, toda cidade tem uma Câmara de Vereadores, toda cidade tem um mecanismo político instituído para administrar a cidade. Então, no Brasil nós temos cidades com prefeitos e vereadores, né? Nós temos cidades aí com um número total, uma população absoluta de 900 pessoas, de 1.000 pessoas, mas nós temos cidades no Brasil com 25 milhões de pessoas. Olha, né, a diferença, olha a diferença nos números. Então, no Brasil, diferente da Islândia, que com 300 habitantes pode ser considerado cidade, né, mas na Grécia, esses números, para ser considerado cidade, tem que ser no mínimo 10.000 habitantes juntos, conglomerados urbanos. No Brasil, se for sede de município, com 500 habitantes você pode, né, conceder o status de cidade. Mas nós, aqui no Brasil, algumas cidades se emancipam e elas dependem muito de recursos federais, né, por conta de uma questão política. Eu vou me emancipar deste município, né, só para instaurar, para instituir, né, uma máquina pública de gerenciamento de administração com prefeitos, assessores, vereadores, secretários. Ok? Então, nobres, entretanto, existe grande diferença entre população rural e população agrícola, né? População rural é aquela que mora em áreas rurais. População agrícola é aquela diretamente vinculada ao trabalho na agricultura e na pecuária. Então, olha a diferença de população rural para a população agrícola, hein? Quando você for fazer um relatório, uma redação ou algum escrito, for debater com alguém. A população rural, ela é aquela que mora em áreas rurais. População rural é a população que mora em áreas rurais. Agora, se você refere-se a uma população agrícola, a população agrícola é aquela que está diretamente vinculada ao trabalho na agricultura e na pecuária.
ok? Pecuária extensiva, por exemplo, né? Criação de gados. Então, nobres, nas economias modernas, o mundo rural é amplamente conectado ao mundo urbano. Nas economias modernas, e quando eu me refiro a economias modernas, em países totalmente desenvolvidos, né? Máquinas e equipamentos industrializados, assim como tecnologias produzidas na cidade, são consumidos nas áreas rurais, que por sua vez abastecem as cidades com alimentos e matérias-primas. Quanto maior o grau de modernização técnica da agricultura, menor é a oferta de trabalhadores agrícolas e mais urbanizada tende a ser a sociedade, ok? E quero finalizar com a urbanização contemporânea, né? Mas antes, sobre as ondas da urbanização. A primeira grande onda de urbanização, circunscrita aos países em processo de industrialização da Europa e da América do Norte, ocorre entre 1750 e 1950. Primeira onda de urbanização, né? Quando a taxa de urbanização do conjunto desses países passou de 10% para 52%, e a população urbana cresceu de 15 para 423 milhões de pessoas. A país pioneiro foi a Inglaterra, né, que já apresentava nível de urbanização superior a 50% no ano de 1850. Muito importante essa informação, hein? No rastro dessa primeira onda, né, de urbanização, agravaram-se os problemas ambientais, né? E o processo de urbanização trouxe algumas consequências, né? Então, no rastro dessa primeira onda, agravaram-se os problemas ambientais e sociais associados à concentração urbana. Na maior parte das cidades europeias, não havia sistema de abastecimento de água ou de tratamento de esgoto. E a população mais pobre, recém-chegada do campo, se aglomerava-se em cortiços insalubres, né? Quase todas as cidades viveram surtos de cólera da água, né, proveniente da água contaminada, né? Que essas doenças estavam associadas ao consumo de água contaminada na época, né? Que matava milhares de pessoas. Em 1894, queridos, no auge de uma epidemia de cólera que devastava a cidade de Londres, na Inglaterra, né, um médico conseguiu associar a doença à ingestão de água contaminada vinda dos poços distribuídos pela cidade. Pelo seu pioneirismo no uso da análise espacial para fins de saúde pública, John Snow, que é o nome deste médico, né? John Snow é considerado um dos fundadores da moderna epidemiologia, ok? E quando trata-se da urbanização em períodos contemporâneos, nobres, uma segunda onda de urbanização teve início em 1950, nos países em desenvolvimento da América Latina, da Ásia e da África. Esse processo tem ocorrido com ritmos e intensidades diferentes. Em 2014, a América Latina e o Caribe já registravam um nível de urbanização próximos dos 80%. E já ocorria diminuição do ritmo de crescimento urbano, enquanto a África e na Ásia, menos da metade da população vivia em cidades. Porém, de acordo com as projeções da Organização das Nações Unidas, entre 2014 e 2050, cerca de 90% do crescimento da população urbana do mundo ocorrerá nos continentes asiáticos e nos continentes da Ásia e da África. Entretanto, mesmo apresentando menores níveis de urbanização, países situados na Ásia já abrigam uma porcentagem importante da população urbana global. A China, por exemplo, nobres, apresenta nível de urbanização, olha aí, a China
apresenta níveis de urbanização de 54% e abriga a maior população urbana do planeta. A população urbana da China, né, é de aproximadamente 729 milhões de pessoas. A Índia, com cerca de 30% da sua população vivendo em cidades, ocupa o segundo lugar em termos globais, com 400 milhões de habitantes vivendo em áreas urbanas. Acreditem? Então, olha, a China já tem 50% da sua população, né, vivendo em ambientes urbanos. E esse 54% aí representa, né, 730 milhões de pessoas vivendo em áreas urbanas. É muita gente, né? E este número, quando nos referimos aos dois países com as maiores populações do planeta, eles tendem a ser dinâmicos. A cada ano que passa semestralmente, as suas estatísticas são atualizadas. Então, é bom estarmos atentos, ok? Então, pesquisem aí, façam suas anotações, suas pesquisas, né? Macrocefalia urbana, cidade global, metacidade, megacidade, rede urbana, sítio urbano, função urbana, anotem tudo, né? E estudem, 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 né? O conhecimento nunca é demais. Um abraço.